Gênesis 12, a partir do verso 1, diz assim: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. E de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isso aqui é o chamado de Abrão, quando ele está na terra de onde ele nasceu, da sua parentela, da sua família, e ele ouve a voz de Deus então, para poder ir para o desconhecido. Deus chama, fala assim: olha, você vai ser pai de multidões. E Deus então muda o nome de Abrão para Abraão. O nome Abrão significa pai elevado, e Abraão significa pai de multidões. É interessante que Deus, em diversas ocasiões na Bíblia, ele muda o nome das pessoas para definir um propósito específico. Mas tem vezes que ele não muda o nome, tá? É muito comum, às vezes, você ouvir que Deus mudou o nome de Saulo para Paulo. Deus não mudou o nome de Saulo. Saulo é o nome judaico. Paulo é o nome romano. É o mesmo nome em línguas diferentes. Então, Saulo e Paulo, Deus não mudou o nome de Saulo, né? Simplesmente como ele foi enviado para os gentios, então era mais comum o povo que não era judeu chamar ele de Paulo e não de Saulo, como era o costume dos judeus, tá? Pai elevado, Abrão. Pai de multidões. E aqui a gente vê o nosso pai da fé. Tanto que o estudo de hoje é o pai da fé. Porque imagina você está numa terra onde você nunca ouviu falar de Deus. Você está numa terra politeísta, onde existem vários deuses, várias imagens que são adoradas, e você ouve uma voz assim: olha, eu estou te chamando, sai da sua casa, sai da tua parentela, sai da tua família e vai para o lugar que eu ainda vou te mostrar. E ele pega, obedece essa voz e sai. Se você olhar aí no mapa, no primeiro mapa de cima, Ur dos Caldeus, que é a terra onde Abraão nasceu, está aí nesse extremo leste. Você vai ver aí, ó, Sumer, aí logo embaixo tem Ur dos Caldeus. Aqui é a terra das parentelas de Abrão. Então ele sai daqui, ele passa por Ereque, passa por Babilônia, passa por Mari, e ele vai parar lá em Harã, lá em cima. Ele vai andar toda essa distância e vai parar em Harã, junto com quem? Com seu sobrinho Ló. E inclusive o seu pai Terá também vai. Essa é a primeira viagem de Abraão. Ele sai de Ur dos Caldeus e vai para Harã. Ali em Harã, Deus renova o chamado de Abraão. Fala assim: olha, eu vou te mostrar a terra para onde você vai. E é a partir de Harã que Abraão sai só com Ló. Ele deixa o pai dele e agora ele vai sair ele e com seu sobrinho Ló. Para onde? Vai vir aqui para Siquém, perto de Megido, já na terra de Israel, hoje, né? Siquém já está na terra de Israel. Ele sai de Ur dos Caldeus e vai parar em Harã. A segunda viagem que ele faz é de Harã para Siquém. Amém? Tem um mapinha aqui que você puder pegar e levar para a irmã. Então a gente vê que Abraão, ele se torna o pai da fé porque primeiro ele ouve a voz de Deus sem nunca o ter conhecido antes, e ele se torna esse viajante, esse nômade. Às vezes a gente pensa que Abraão era de uma família pobre, uma família que não tinha nada, mas naquela época era muito comum os nômades. Ele era tipo um chefe beduíno. Então ele andava de caravanas ali, uma vida nômade, e ele tinha várias pessoas que trabalhavam para ele. Embora ele não tivesse filho, embora a esposa dele, Sarai, não tivesse filho, não pudesse ter filho, ele tinha vários diversos empregados que ajudavam ele em todo esse trajeto da criação dos gados. Amém?
Então, primeiro a gente vê que ele é nascido em Ur dos Caldeus, na região da Mesopotâmia, uma grande cidade idólatra com práticas ocultistas. Então, ele sai dessa realidade e, da mesma forma, eu comparo muito a história de Abraão e o chamado dele com o nosso chamado em Cristo Jesus. Deus nos tira de um lugar de idolatria, de um lugar pagão, de um lugar onde é muito difícil ouvir a voz de Deus. E Deus então nos chama. Deus então nos convoca para sair dessa realidade suja no pecado, suja na idolatria, e nos faz ir para uma terra onde mana leite e mel, onde flui as bênçãos de Deus. É muito interessante a gente analisar esse chamado de Deus, porque imagine, tinha tantas pessoas na terra, inclusive ali em Ur dos Caldeus. Por que Deus chama Abraão? Por que Deus escolheu justamente Abraão para da dele surgir a descendência de Jesus e através de Abraão vir o povo de Israel? A gente chama isso de soberania divina. São conceitos que, como eu falei na aula passada, tem coisas que não compete ao homem saber e nunca vamos saber. Faz parte do desígnio de Deus, faz parte da soberania de Deus. E quem somos nós para discutir com Deus? Né? Se o dia que você quiser chegar lá e falar assim, Deus, por que você escolheu Abraão? Por que você não escolheu outra pessoa? Se Deus quiser te responder, amém. Ele vai te responder. Mas faz parte da soberania de Deus. Não existe mérito nenhum em Abraão. Antes dele ser chamado por Deus, não tem nada que Abraão fez para merecer ser chamado por Deus. E a gente pode entender que a graça de Deus já é anterior à própria lei. Porque ele chama Abraão sem Abraão ter sacrificado, sem Abraão ter conhecido a Deus, sem nada. Vem cá, vou te chamar e de ti eu vou abençoar todas as nações da terra. Na aula passada nós vemos que quando Deus ele vai amaldiçoar o homem, a mulher, a serpente e a terra, ele diz que da mulher nasceria uma semente que pisaria a cabeça da serpente. Certo? É interessante que agora, quando ele chama Abraão, ele fala assim, olha, em ti eu vou abençoar todas as nações. E é através de Abraão que ele vai suscitar essa semente que vai pisar a cabeça da serpente. E através dessa semente que é Jesus Cristo, que o mundo inteiro vai ser abençoado. Porque hoje, eu e você, nós somos chamados descendências de Abraão pela fé. Eu recomendo que vocês leiam toda a carta de Romanos, porque é um tratado sobre fé. No livro de Romanos, Paulo vai nos provar de que a salvação é através da fé. Inclusive em Gálatas, quando nós lemos que pela graça somos salvos, é mediante o quê? A fé. A graça nos salva, mas como é que a graça vem até nós? Pela fé. Da mesma forma que aconteceu com Abraão, a graça chamou Abraão e Abraão respondeu à graça com a fé. A mesma forma somos nós hoje. Deus nos chama através da graça dele e através da fé nós respondemos positivamente ao chamado da salvação em Deus. Amém? Aqui diz, em Gênesis 2, a partir do 4. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. E tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. E levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido. E as pessoas que lhes acrescentaram em Harã partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Então é interessante fazer só uma observação. Deus chama Abraão para sair de Harã para ir para Canaã, ali em Siquém. Mas ele disse, ó, você deixa a casa do seu pai, deixa a sua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão cumpriu 100% o que Deus falou? Não. Ele leva quem com ele? Ló. Deus assim, ó, deixa a sua parentela, ele pega e leva o parente embora junto com ele. A gente chama isso de obediência parcial. Você vai ver que a gente vai estudar mais tarde que Ló vai dar problema, vai causar problema para Abraão no futuro. Então a gente vê aqui então
uma aliança entre Deus e Abraão. Em todas as suas peregrinações você vai ver que Abraão vai montar diversos altares. E aí, aqueles que não assistiram, tem aqui, irmão. O vídeo que eu deixei o link lá hoje, vocês assistem, vocês vão entender como é que se construíam esses altares. Às vezes a gente fala assim, erigiam uma coluna de pedra. Nesse vídeo que eu mandei hoje lá, tem a imagem real de como era construído esses altares de pedra naquela época, na Idade do Bronze. Amém? Então a gente vê aqui uma aliança entre Deus e Abraão. Continuando no verso 7. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. E ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Duas coisas que eu quero destacar aqui. Naquela época, a cultura de todos os povos nômades era politeísta, ou seja, ter vários deuses. E quando fala ídolos, a Bíblia cita isso, literalmente pequenas imagens, são esculturas feitas pelo homem, seja de pedra, seja de madeira, seja de barro, mas são esculturas esculpidas, e aquilo é chamado de ídolo. E os povos nômades adoravam vários ídolos, eles tinham assim diversos ídolos, de acordo com a terra onde eles moravam. Ídolos. Não entendeu? Ídolos. E é interessante que Abraão, ele é chamado por esse Deus, esse único Deus, Yahvé, que é aquele que nós estudamos na aula passada, nosso Deus, e ele vai começar a constituir essa cultura monoteísta. O que é o monoteísmo? Adora somente um Deus. Então nós temos uma cultura no mundo onde as pessoas eram politeístas, adoravam vários ídolos, e agora nós temos uma cultura monoteísta, onde só adora um único Deus, e além de adorar um único Deus, não existe ídolo, porque não se tem imagem de Deus. Isso aqui é anterior à lei. Quando a gente chegar lá em Moisés, quando Deus passar para Moisés toda a lei mosaica lá, que ele vai subir no monte, vai passar os 10 mandamentos. Qual que é o mandamento? Não farás para ti imagem de escultura. Ou seja, eu não quero que tenha ídolos. Eu quero que vocês continuem me adorando, mas sem imagem nenhuma. Tanto é que nos templos judaicos, nas sinagogas, não existe imagens que são adoradas. É somente a Torá, a palavra, e eles adoram a Deus ali naquele ambiente, mas não existe imagem de escultura. E o maior símbolo de aliança de Deus com Abraão é chamada de circuncisão. A circuncisão, ela é anterior à lei de Moisés. Olha só o que diz em Gênesis 17, a partir do verso 1. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. E prostrou-se Abrão, rosto em terra, e Deus lhe falou: quanto a mim, será contigo a minha aliança, será pai de numerosas nações. Abraão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, e de ti farei nações, e reis procederão de ti. E a partir do verso 9 diz assim: disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações.
Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio, será isso por sinal de aliança entre mim e vós. Então, o grande sinal de aliança de Deus com Abraão foi a circuncisão. É por isso que no Novo Testamento você vai ver muita discussão da circuncisão depois que o evangelho foi para os povos gentios. Porque para o judeu a circuncisão é algo importantíssimo. Por quê? Porque é a aliança de Deus com o pai deles, Abraão. Então às vezes a gente vai dizer, mas esse povo é muito legalista. Não, é porque a marca da circuncisão representa a aliança de Deus com... Não é um pedaço da genital, é aquela pele que excede. Eles cortam o prepúcio, aquela pele, e eles pegam e cortam. Né? Isso que é a circuncisão. Então nós vemos que primeiro Deus faz uma aliança ali em Noé, dá o arco-íris e promete não destruir a humanidade. Então o arco-íris é um símbolo de aliança. Depois nós vemos agora a circuncisão como outro símbolo de aliança. E por aí nós teremos vários outros símbolos no decorrer da história da humanidade, Deus fazendo alianças com o homem. Tá? Abraão, embora fosse o grande pai da fé, um homem de fé, ele teve os seus momentos de fraqueza. E a coisa mais impressionante que eu acho de Deus é que Deus ele não esconde as nossas fraquezas. Grandes homens de Deus, se você vai ver na Bíblia, Davi, Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, Paulo, Pedro, Deus mostra que eles foram grandes homens, fizeram a vontade de Deus, mas também tiveram suas falhas e suas fraquezas. Mas o que eu acho mais interessante é que Deus não se lembra de nós pelas nossas fraquezas. Ele nos lembra por quem nós somos nele. Em Hebreus vamos ver que Abraão não é lembrado porque mentiu, mas ele é lembrado porque ele teve fé e obediência. Então a primeira fraqueza de Abraão, Deus esqueceu o que prometeu. Então passou alguns anos, Deus falou, 75 anos. Deus falou para Abraão, olha, você vai ser pai de numerosa nação. Você vai ter vários descendentes. Aos 99, não tinha nascido ainda. E Deus refaz a aliança e fala de novo isso para Abraão. E Abraão pergunta para Deus. Olha só o que diz assim. Gênesis 15. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido da minha casa será o meu herdeiro. Então Deus prometeu, e depois de vários anos não se cumpriu, e Abraão falou assim: Deus, olha, não está acontecendo o que você falou. Quem vai herdar todos os meus bens é o meu servo. Porque como ele não tinha filho biológico, então quem herdava era o servo mais velho, há mais tempo com ele. E esse aqui era Eliezer. E ele disse: olha, quem vai herdar meus bens é Eliezer, eu não tenho descendente. O Senhor falou que vai me dar filho, mas até agora nada. Então a primeira fraqueza de Abraão foi duvidar de que Deus cumpriria a sua palavra. A segunda fraqueza de Abraão era a seguinte pergunta: Deus pode proteger? Você vai ver aqui depois de Siquém, eles vão para o Egito, ali em Zoar, bem aqui, nesse extremo oeste aí do mapa de vocês. Começa a ter uma fome aqui na terra de Canaã, Siquém, então eles vão para o Egito. E chegando ali na terra do Egito, o que acontece? Abraão fala assim: ó, Sara, você fala que você é minha irmã. O que de fato era, por parte de pai. Mas não queria que falasse que fosse esposa, porque ela era muito bonita. Ele tinha medo do pessoal matar ele, Abimeleque matar ele, para poder ficar com Sara. Porque naquele tempo,
era muito ofensivo você estar recebendo alguém na sua terra, e era ofensivo você ficar com a mulher daquela pessoa. Então, o que eles faziam? Matava o cara, para não ofender o cara, e ficava com a mulher dele. Dava-se um jeitinho, né? Já que eu não posso ofender o cara, eu mato ele antes e fico com a mulher dele. Então, o que aconteceu? Você fala que você é meu irmão. Só que ele mente, mas aí Deus fala com quem? Com o cara. Assim, ó, você tá mexendo com a pessoa errada. Essa mulher aí tem marido e agora eu vou amaldiçoar você. Então ele descobre, né? A Bíblia descobre o que Abraão fez, vai confrontar Abraão. E Abraão fala assim ainda. Assim, ela é minha esposa, mas na verdade também é minha irmã. Porque ela é filha, ela é filha do meu pai. Vocês lembram que nessa época o incesto ainda não era pecado. É a partir daí que através do incesto, que o mundo cresceu e foi desenvolvendo. Entendeu? Então nessa época podia, não se pode mais, tá? Então ele tem ela, por que ele faz isso? Ele começa a desacreditar que Deus pode proteger ele. Ele vai para uma terra estranha, e em vez de confiar que Deus está com ele, que Deus o protegeria, ele tenta agir com as próprias mãos. Abraão não é nem um pouco diferente de nós. Às vezes a gente olha para o Antigo Testamento, mas como que a pessoa faz isso? Gente, a gente faz isso hoje. A gente não confia que Deus pode nos guardar, que Deus pode fazer, que Deus pode proteger, e a gente dá o nosso jeitinho. A gente faz com as nossas próprias mãos e tenta resolver os problemas do nosso jeito. E não confia que Deus pode fazer. E a última fraqueza de Abraão é: será que Deus precisa de ajuda? O filho não tinha vindo. Aí Sara teve uma grande ideia. Olha, Deus não vai fazer nada, coisíssima nenhuma. Toma aqui a minha serva e tenha filho através dela. E Abraão falou assim: olha que ideia boa, vou fazer isso. Não consulta Deus. Eu acho que a ideia é boa. Como se Deus precisasse de ajuda. Então ele tem esse filho através da serva de Sara, que é Agar, e dali nasce Ismael. E as consequências nós vemos até hoje, né? Tá aí o Oriente Médio. Tensão 24 horas por dia por causa desse erro, por Abraão achar que Deus precisava de ajuda. Embora Sara tivesse tido a ideia, Arão tinha o poder de dizer: não, isso aqui não, vamos fazer isso não. Mas ele concordou, pensando que Deus poderia precisar de ajuda. E nós somos do mesmo jeito. Às vezes a gente fica tentando dar um jeitinho, senão acho que Deus precisa de uma ajuda para cumprir a promessa dele. A segunda é: Deus pode nos proteger. É sobre a proteção de Deus. A primeira fraqueza é: ele duvida da promessa de Deus. A segunda, ele duvida da proteção de Deus. E a terceira, ele tenta ajudar Deus na promessa de Deus. A história de Abraão mostrará claramente a autonomia de Deus na condução do seu plano redentor. A gente pode ver que em toda a história de Abraão, Deus é soberano e direciona Abraão em todas as coisas. E da mesma forma deve ser a nossa vida hoje em dia. Nós temos que ser direcionados por Deus, porque nós somos chamados por Deus, salvos por Deus. Isso não é mérito nosso, não é obra nossa, é total ação de Deus na nossa vida. Amém? Olha só o que diz lá em Romanos 4,16. Esta é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente o que está no regime da lei, mas também o que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí. Amados, uma das coisas mais impressionantes na vida de Abraão, que eu quero finalizar essa lição, é de que Deus lhe fala assim: Abraão, se tu uma
bênção. E em ti será bendita todas as nações da terra. Amados, eu falo que existe um ciclo de bênção. Nós somos abençoados para abençoar. Então, quando nós nos tornamos uma bênção, nós geramos bênção para nós mesmos. Quando nós somos uma bênção, bênção flui de nós e essa mesma bênção volta para nós, então se torna um ciclo de bênção. Abraão foi abençoado, se torna uma bênção e abençoa todas as nações da terra. Amém? Glória a Deus.